paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão aí no nosso canal. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Mais uma reflexão aqui, mais uma palavra em nome de Jesus para os dias de hoje, para nós aqui, né? Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Se inscreva no nosso canal em nome de Jesus. Nós temos uma palavra hoje aqui. Eu tenho uma reflexão aqui da parte do Senhor para você. Eu tenho uma reflexão nesses momentos que estamos vivendo, né? Um momento de quarentena, cada um na sua casa, mas o Senhor sempre fala conosco através da sua palavra, através do louvor. E eu tenho uma palavra para você aqui, em nome de Jesus. Amém? Abra as vossas Bíblias em Gênesis 4. Amém? Gênesis 4. Que diz assim a palavra de Deus, Gênesis 4, a partir do versículo 1. Vamos ler todo, né, para a gente ter um entendimento da palavra. Amém? Gênesis 4 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a um filho chamado Caim. Então lhe disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se ao Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passar que Caim e deu a sua oferta, não se agradou ao Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procedeste o mal, eis que o pecado já as porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículo 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama da terra a mim. És agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos e o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da face da terra a tua presença, e hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não feriste da morte quem quer que o encontrasse. A Bíblia diz assim que a palavra de Caim significa: alcancei do Senhor o homem. Nós conhecemos a palavra. A palavra eu quis ler aqui para que você entendesse desde o começo que Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel.
Caim se tornou um lavrador, um agricultor. Abel, um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Toda tarde tinha que trazer para o Senhor uma oferta agradável ao Senhor. Então Abel, ele trouxe o melhor que ele tinha. O melhor das suas ovelhas ele entregou ao Senhor. Caim já não. Tudo que ele pegou, recolheu na tarde, tudo, ele guardou em sua casa e trouxe a sobra para Deus. Então diz a Bíblia que Deus se agradou na parte da tarde das ofertas de Abel, porque Abel trouxe o melhor, as suas primícias, a melhor oferta ao Senhor. Caim não, trouxe o que sobrou. Aí vai dizer a Bíblia que Deus se agradando de Abel, o semblante de Caim ele cai, ele se entristece. Por quê? Porque ele percebe que Deus se agradou da oferta de Abel e não dele. Então o Senhor vem numa tarde e fala para ele: aquele que procede o bem vai procederá, e aquele que procede o mal procederá. E ele já estava avisando Caim, porque ele conhecia o coração de Caim. Ele disse, versículo 7, parte B: eis que o pecado já às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então ele estava falando da ira que Caim estava sentindo, que o desejo que havia dentro dele de matar o próprio irmão, porque ofertou algo que agradava aos olhos do Senhor, já estava querendo dominá-lo, estava querendo dominar a sua vida. Deus já estava avisando a Caim o que ele ia fazer, o que ele estava preparado para fazer. E nós sabemos que a ira nos traz uma coisa incontrolável. O pecado não é a ira, porque Deus não advertiu Caim da sua ira, mas sim do que a ira vai trazer para ele lá na frente, a consequência. Se nós vemos a palavra de Deus sobre a ira e analisarmos sobre a ira, alguns homens da Bíblia irou-se. A Bíblia diz que Eliseu irou-se quando viu aqueles meninos chamando ele de calvo, careca, quando ele subia ao monte. Ele irou-se e mandou que as ursas o comessem. E as ursas mataram aqueles rapazes. A Bíblia diz que Sansão também se irou quando o pai da sua noiva fala que não ia haver mais casamento. Sansão não ia mais casar com ela, então ele se ira, pega o arraial, toca fogo em todas as raposas do seu sogro. Então houve a ira sobre o coração dele. Se falar de pessoas iradas, a Bíblia diz assim que Pedro, vendo Jesus, quando os homens foram buscar Jesus e foram para prender Jesus, pegaram Jesus pelos braços e iam levar, a Bíblia diz que Pedro puxa pela espada e arranca a orelha de um soldado chamado Malco. E Deus fala para ele: o que está fazendo, Pedro? E colocou a orelha no lugar do soldado. E o soldado foi curado, mas ali Pedro se irou. E o último é Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo as pessoas ali, vendendo, fazendo comércio na casa do seu próprio pai, uma casa de oração e de busca, a Bíblia diz que Jesus se irou. Ele se irou, se indignou com aquela situação e jogou todas as mesas para cima, soltou todos os animais. Por quê? Porque ele não estava acreditando no que estava vendo. Por quê? Porque aquilo ali não competia, porque a casa do pai dele era casa de oração. Voltando para o texto aqui, vai dizer que Eva, ela se agraciou quando Deus deu o primeiro filho para ela. Nós bem sabemos que Adão e Eva, eles pecaram e foram tirados do jardim do Éden. E Deus falou para Adão que ele só ia comer do suor da terra e que Eva, ao ter filhos, ia sentir dor de parto. Então ela tem o primeiro filho, Eva tem o seu primeiro filho, se alegra como toda mãe, como toda mulher, com o primeiro filho. E o primeiro filho se chama Caim, o segundo filho, Abel. E eles estão juntos, como eu disse aqui. Um vira agricultor, o outro pastor. E eles começam a andar junto. Eles começam a caminhar junto. E toda tarde o Senhor, ele vinha a ter com eles. Eles vinham a ter com eles
com o Senhor. Para quê? Para trazer a oferta ao Senhor, agradável ao Senhor. Eu não quero aqui ministrar sobre dízimo e oferta com essa passagem, não. Essa passagem tem muito que nos ensinar. Nós não podemos dar qualquer coisa para Deus na nossa vida espiritual. Nós não podemos dar qualquer louvor para Deus. Nós não podemos dar qualquer jejum para Deus. Não podemos dar qualquer oração para Deus. Abel tinha um coração aos olhos do Senhor agradável. Por quê? Porque ele sabia que quem entregou aquelas ovelhas, quem o deu a vida foi Deus. Por isso que ele era grato por aquilo. E muitas pessoas nesses dias não estão sendo gratos pelo que o Senhor tem livrado, pelo que o Senhor tem guardado, e muitas pessoas reclamando. Eu quero dizer para você que está reclamando, murmurando, tem pessoas agora que estão nos hospitais, na cama dos hospitais. Tem pessoas que estão agora nesse momento jogadas na sarjeta, sem ter o que comer e o que beber, e ainda agradece a Deus pela vida. Tem pessoas que estão nos asilos agora também, sem os filhos, sem os netos, e estão agradecendo a Deus por estar lá, mas principalmente é pela vida. E Caim era grato pela vida que Deus deu para ele. Me desculpe, Abel era grato pela vida que Deus deu para ele. Caim já não. Caim toda sobra, tudo aquilo que não servia para ele, ele queria entregar ao Senhor. Eu trouxe essa reflexão para dizer uma coisa para você. Seja grato pelo que Deus já fez por você, o que Ele tem feito por você. A Bíblia vai dizer que Caim se irou com o próprio irmão. O irmão não sequer lançou uma palavra sobre ele. O irmão não sequer fez nada para ele, mas só pela oferta que o irmão entregou para Deus, irou o coração de Caim. Muitas vezes o que eu e você façamos para o Senhor acaba indignando muitas pessoas. E quando eu falo de indignação, eu falo de inveja. Quantas pessoas não fazem e não quer que eu e você façamos? Talvez você não entende porque as pessoas te olham de um jeito e você se pergunta para si mesmo, mas eu nunca fiz nada para ele, eu nunca fiz nada para ela. O que está incomodando ela? E às vezes é a alegria do Espírito que incomoda essa pessoa, como incomodou aqui a Caim. Abel incomodava ele de uma tal maneira quando entregava uma oferta ao Senhor. Por isso que tudo que você faz para Deus tem uma consequência lá no céu, reflete no céu. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A Bíblia diz que o céu se abre e o próprio Deus fala, quando Jesus se batiza, eis o meu filho amado aí na terra, a quem eu me comprazo. Então reflete no céu o que acontece aqui na terra. E muitas vezes você está passando por isso, você não está entendendo por que você está passando isso. Você não está entendendo porque uma pessoa ou alguém, ou até mesmo no teu trabalho, você não está entendendo por que as coisas estão acontecendo ao contrário, porque as pessoas, às vezes, têm inveja de você, é porque você traz o melhor para Deus. É porque você agradece a Deus. É porque você caminha com Deus. Você nota que as pessoas, quando elas caminham com Deus, você nota isso. Você que está caminhando agora, novo convertido, que está vendo esse vídeo, você nota que quando você começa a caminhar com Deus, você parece que é um empecilho para algumas pessoas. Mas o porquê? Porque o que você faz é para Deus, incomoda pessoas. Como eu disse aqui, Abel não sequer levantou uma palavra para Caim. E a Bíblia diz que Caim, irado pela ira, pela vontade de dar um troco, pela vontade, não gostou do que ele fez. Ele não gostou do que o seu irmão fez para o Senhor. Ele planejou matá-lo e tirar a própria vida dele. E quantas pessoas que quando a gente faz algo para Deus, você levanta para fazer algo para Deus,
as pessoas querem matar a nossa vida espiritual. Quantas pessoas, quando a gente fala que estamos orando, jejuando, buscando a face do Senhor, elas querem matar a nossa vida espiritual com fofoca, calúnia, inveja. Quantas pessoas, e às vezes, em vez de a gente se levantar, orar, jejuar e buscar a presença de Deus, nós desanimamos e queremos sair da presença de Deus. Não. O maior que nós temos é Cristo dentro de nós. E a Bíblia vai dizer aqui que Caim chama o seu irmão para o campo. E ele acaba matando o seu irmão no campo. Quer dizer o quê? Que o assassinato aqui de Caim foi premeditado. Ele já sabia o que ia fazer. E Deus também já sabia. Por isso que o alertou antes. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos avisa primeiro de tudo que vai acontecer conosco. Ele nos avisa primeiro. Não adianta você falar que está passando essa situação e não foi avisada por Deus. Foi avisado por Deus. Não adianta você estar passando essa prova e essa luta e falar que não foi avisado por Deus. Foi avisado por Deus sim. Não adianta você que saiu do ministério para outro ministério, está passando essa prova, essa luta, não está entendendo. E Deus já mandou você voltar para o ministério que você estava e você falar que não foi avisado. Você foi avisado sim. Não adianta você que largou esse emprego, agora está desempregado por desobediência sua e falar, mas Deus, é isso que o Senhor tem para mim. Você foi avisado por Deus que não era para você fazer isso. Não adianta você, que Deus falou assim, ó, não divorcia não, tenta, vai tentando, e você divorciou pela força dos seus braços, a vontade sua, e agora que você divorciou, você está passando essa luta, essa prova, e dizer que Deus não te avisou. Ele te avisou sim. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus pequeninos. Nada, nada. Então ele avisou. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor então tem um encontro com Caim. E pergunta a Caim, aonde está Abel? Olha só como é tremendo. Olha só quando é tremendo, porque a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis também. No livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus olha para o jardim do Éden e pergunta, Adão, onde estás, Adão? Você olha o que acontece com o filho de Adão, só que é pela morte. Adão é pela sua morte espiritual e Caim por ter matado seu irmão. Olha só o que ele cometeu. Olha só o que ele comete. Caim comete um assassinato. Ele mata o seu próprio irmão. Quantas vezes temos matado ou pessoas nos matam com palavras? A Bíblia diz que no livro de Gênesis, capítulo 47, 37, vai dizer de um homem chamado José. E José também traz inveja aos seus irmãos. E a primeira coisa que seus irmãos fazem, a primeira intenção, a primeira estratégia, o primeiro projeto, né, dizendo assim, o primeiro plano que seus irmãos têm é de matar José. E infelizmente eles não conseguem, José vira governador. Essa é outra mensagem. Mas olha só, Caim mata Abel. E quantas vezes as pessoas têm nos matado com palavra?
Quantas pessoas estão fora da igreja, das denominações, dos templos? Porque a igreja sou eu e você, dos templos. Porque foram matados por palavras. E essas pessoas é difícil voltar. Porque uma palavra às vezes dói mais do que um tapa. Então Caim mata Abel. E Deus pergunta para Caim: aonde está Abel? Eu quero dizer para você aqui, esse vídeo: aonde está o teu irmãozinho que estava do teu lado congregando com você? Aonde está aquele novo convertido que você ganhou para Jesus? Aonde está aquela pessoa que você orou por ela? Aonde está aquele irmão que você evangelizou, aquele irmão que se batizou? Se Deus está preocupado com Abel, quanto mais Deus com essas pessoas que saíram do templo ou da casa dele. E eu quero te perguntar: onde está o irmão que talvez você deve ter lançado uma palavra e machucado ele? Quero perguntar também o que você está fazendo aí, que recebeu uma palavra, talvez, vou figurar aqui, talvez de Caim, está fora agora. Por que você está aí? O próprio Deus pergunta de você: aonde está? E fala o teu nome. Onde está o João? Onde está a Maria? Porque quando Deus pergunta, quem irá dar conta de Abel é Caim. Quem irá dar conta dessas pessoas que saíram da presença? Essas pessoas que lançaram uma palavra ou tiraram da presença? Quem tirou vai dar conta dessas vidas, dessas almas. Porque Deus vai cobrar. A Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99, vai buscar a ovelha perdida. E a Bíblia vai dizer aqui que o próprio Deus, quando ele conversa com Caim, Caim fala que há um remorso dentro dele, há uma dor dentro dele. E se Deus quisesse arrancar ele da terra, poderia arrancar. Porque o que ele fez, quando ele foi Caim em si, ele viu que estava errado. Quantas coisas nós fazemos que quando nós somos Caim em si, estamos vendo que estamos totalmente errados. Não oramos, não buscamos e agimos com atitudes nossas. Caim fez do mesmo jeito. Agiu com a atitude dele, emoção dele, vontade dele, a ira veio dele. E ele fez isso. Mas a Bíblia diz que então o Senhor disse para Caim, versículo 15: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes mais. E eu, o Senhor, porém um sinal em Caim, para que eu não o ferisses de morte quem quer que eu encontrasse. Essa é a palavra. Eu fiz toda essa introdução para dizer uma coisa para você. As pessoas que pecaram, erraram, deixa com Deus. Deus vai tratar. Talvez essas pessoas tenham um sinal de Deus e ninguém pode tocá-las nelas, tanto com palavras ou com atitudes, porque Deus irá tratar. A Bíblia diz que no juízo final, Deus irá tratar com cada um. E muitas vezes, pessoas como Caim estão perto ou longe da gente, dentro ou fora das igrejas, dentro ou fora do nosso ambiente de trabalho, dentro ou fora do nosso ambiente de faculdade, do nosso ambiente familiar. Nós estamos querendo tratar com essas pessoas, nós estamos querendo ser o juiz dessas pessoas, mas Deus manda te dizer hoje, assim como Deus foi com Caim, essas pessoas têm um sinal de Deus, e ai daqueles que querem tirar ela da presença de Deus, matar a sua vida espiritual ou matar com palavras. Ai daqueles. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa mensagem: não toque em Caim, ele já tem um sinal de Deus.
Muitas pessoas têm falado de pastores, de presbíteros, de diáconos, de apóstolos, coisas graves e sérias, seja nos canais de YouTube, seja nos fuxicos gospel. Muitas pessoas têm tocado nessas pessoas, mas Deus está mandando dizer: deixa Caim, que eu trato com ele. E eu coloquei um sinal em Caim. E ai daquele, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Sabe que Deus está falando isso? Que o 7 é o número da perfeição. Se Deus colocou um sinal em Caim, quem vai tratar de Caim é Deus. Eu quero dizer uma coisa em você: não toque no ungido de Deus, não fale de ungido de Deus, não fale daquele que Deus escolheu, aquele que Deus sarou, lavou com o sangue dele, salvou. Não toque em Caim. Essa é a mensagem. Eu podia ir mais para frente aqui, mas a mensagem é essa: não toquem em Caim. Ah, mas ele matou Abel. Deixa com Deus. No dia do juízo, Deus vai tratar com ele. Você nota que os discípulos perguntam a Deus, e Deus conta uma parábola do joio e do trigo. E eles querem separar o joio do trigo. E Jesus fala: não, ainda não é chegada a colheita. Porque se nós separarmos o joio do trigo é perigoso. O trigo vem junto com o joio. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: muitas vezes pessoas estão firmadas, novas convertidas em pessoas. Paulo falou que nós temos que ser o quê? Semelhantes a Cristo. Paulo falou que nós temos que ser semelhantes a Cristo. Exemplo de Cristo na terra. A nossa salvação é conquistada dia após dia. Dia após dia. Então a mensagem que eu quero terminar aqui falando para você nesse vídeo de hoje, dessa semana, é o seguinte: não toque em Caim. Não toquem em Caim. Deixa com Deus. Deus sabe o que faz. Quem é eu e você para dar conselho para Deus? Muitas vezes o Caim estava comendo junto com você. Muitas vezes o Caim já te ajudou. Muitas vezes o Caim já orou por você. Muitas vezes o Caim já te levou, já te trouxe. Muitas vezes o Caim já foi usado para abrir uma porta de emprego para você. E a palavra é essa: não toque em Caim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, divulgue o nosso canal, em nome de Jesus. Nós só somos uma voz que clama no deserto. A mensagem de hoje é essa: não importa o que Caim fez, não toque em Caim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus.